vai morrer, pois não, hoje, a 15 minutos. Não podemos ter defeitos todos, não é? Então, porquê? Tem sido difícil. Pois não tem sido fácil, não? Mas quem quer, isso pode ser. Também há alturas da vida assim, não é? Então, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do seu programa da terça-feira, o Sem Rede, 19 horas, desta vez não com o tradicional apresentador Amândio Couto, porque está de parabéns, daqui da parte da Gondomar FM e presumo daqui dos meus colegas hoje daqui de mesa, que, como é evidente, lhe endereço aqui os parabéns. Eu disse ao telefone, se é pena não ter aqui o bolo, seria de bom tom ter vindo cá trazer uma fatia de bolo para a gente, de qualquer forma, isso é verdade. Parabenizar ainda melhor, mas de qualquer forma está falado, os nossos parabéns. Parabéns, Amândio! Parabéns, já sabes, hoje é uma questão de substituição e porque realmente chegámos todos à conclusão que o dia em si impunha de alguma forma não deixar passar em branco este programa sem rede. Dito isto, já sabem, meu nome é Álvaro Almeida e hoje estou aqui então para tentar controlar estes quatro senhores que normalmente se portam bastante mal. Vamos falar, como é evidente, eleições europeias 2019. Todos nós concordamos que há resultados aqui a analisar, não só a nível nacional como a nível internacional. Hoje sabemos que há reuniões aí por essa Europa fora de veras importantes, porque parece que a geringonça pegou e o nosso primeiro-ministro está reunido aí com uma data de líderes dos diversos países para, se calhar, fazer uma geringonça para elegerem o que será o futuro presidente da União Europeia. E eu começava, nós aqui no futebol fazemos sempre aqui uma coisa, se calhar não é de bom tom, mas fazemos. Nós começamos sempre a falar de quem perde. Não é? No futebol, pelo menos costuma falar quem perde. Ó Ângelo, queres começar tu hoje a abrir as hostes? Eu não acho que tenha perdido. Peço desculpa, mas Não acho que tenha perdido. Na verdade, se formos ver os resultados, eu acho que há quem ganhe, há quem perda e há quem empate. Não é? Eu toquei. Por acaso, é verdade. Eu acho que era para ver se eu acordava. Pronto, agora que já me acordaste, não é? Pronto, podes continuar com o programa. Faz favor, fala lá qual é a tua leitura. Essencialmente, não acho que isto quer muito mais do que defender as nossas damas. Quando se fala das eleições a nível, principalmente a nível europeu, acho que é muito mais uma leitura dos resultados e da importância que estes resultados terão para os próximos 4 ou 5 anos, do que propriamente estarmos aqui a defender. Claro, eu acho, se queres uma opinião, vou começar por dizer que dar os parabéns a todos os eurodeputados que foram eleitos. Em relação a Gondomar propriamente dito, penso que temos que estar também de parabéns, entre aspas, pela Isabel Santos ter sido eleita, que é uma pessoa, apesar de ser do Partido Socialista, é uma pessoa que defenderá com certeza os interesses de Gondomar na Europa e, portanto, temos que ter essa eu diria, honestidade de também estarmos contentes com a eleição dela. Aliás, eu cheguei a dizer-lhe que gostava que ela fosse eleita, mas que fosse, sei lá, cabeça de lista do PS e o PS metesse não é? Pronto, e portanto isso seria, digamos assim, bastante melhor para o país, da minha opinião, e portanto acho que ela está de parabéns e o PS também está de parabéns por a ter escolhido. Acho que em relação às pessoas que foram eleitas vamos ter uma boa representação, apesar de tudo. Acho que temos pessoas que foram bem escolhidas. Acho que os partidos estiveram melhor do que em edições anteriores a escolher essas pessoas e, portanto, penso que vamos ter uma representação da União Europeia que vai ser digna e vai mostrar à Europa que o nosso país é um país positivo, é um país construtor, é um país diverso também em termos de opiniões e de sensibilidades e, portanto, isso acho que é muito, muito importante. Dito isto, em relação aos resultados propriamente ditos, eu posso dizer que eu acho que há dois partidos ou duas forças que têm uma vitória absolutamente esmagadora. É o caso do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem uma vitória
muito acima daquela que se projetava há uns meses atrás, refletiu e recebeu os votos, claramente, todos os votos de protesto foram de alguma maneira parar ao Bloco de Esquerda, nomeadamente e especialmente os votos de protesto de pessoas que nunca anteriormente votaram no Partido Socialista e que desta vez, no Bloco de Esquerda, e que desta vez o fizeram, como por exemplo de muitos professores. E portanto acho que isso é um facto que nós temos que ter em consideração. Bahia do Monte, por exemplo, tem 800 e qualquer coisa de votos para o PSD e 500 e tal para o Bloco de Esquerda, o que é uma coisa brutal, e portanto temos que perceber o fenómeno e tentar de alguma maneira entendê-lo e saber o que é que vamos fazer com ele, porque eu não acredito que estas pessoas que estão a votar hoje no Bloco de Esquerda partilhem dos princípios, dos valores e até mesmo das orientações políticas mais profundas que estão na origem do Bloco de Esquerda, e portanto são pessoas que estão claramente a votar de protesto. Um segundo partido que tem uma vitória muito expressiva é o PAN. O PAN tem de facto um resultado absolutamente fora daquele que se poderia prever há uns meses atrás, e mais uma vez também é um voto de protesto, porque recebe os votos dos jovens universitários que querem e estão preocupados com a ecologia, com a natureza, com o que é que vai ser a terra daqui a 50 anos, e olham à volta dos partidos que estão a concorrer, e o partido que os defende de alguma maneira é o PAN. O Partido Ecologista aos Verdes é uma figura de ficção, entre aspas, que foi agregada pelo Partido Comunista, bem ou mal é isso, e portanto os jovens universitários que estão a estudar neste momento têm essa percepção e portanto votam num partido que acham que defende a natureza e a ecologia e os animais e bem, e portanto é aquilo que este partido defende. Claro que poderemos dizer que é um fogacho, ou seja, que é uma coisa que vai ter é um fenómeno que vai ter vida curta, mas a verdade é que já tem vida há 6 ou 7 anos. Tem um deputado na Assembleia da República que tem sido até uma pessoa bastante respeitada, quer pela esquerda, quer pela direita, e portanto é uma pessoa que se impõe ele próprio, e portanto se calhar o PAN veio para ficar, portanto temos que perceber isso e também saber jogar isso. Não sei se alguém viu esta projeção, mas se os resultados destas eleições fossem para a Assembleia da República, o PAN teria 6 deputados, portanto, o que é brutal. Já foi perguntado ao Sr. Primeiro-Ministro hoje se o PAN... Se fazia a coligação, claro. Claro que é a pergunta óbvia a fazer, claro, com uma pessoa que faz coligações com toda a gente. Achaste bem claro a tua opinião geral sobre não, eu só falei dos que ganharam, posso falar dos que perderam e dos que candidataram. Eu queria saber essencialmente a tua posição como membro do CDS, como é que tu vistes a prestação do CDS? Acho que o CDS não conseguiu caminhar para o centro, ou seja, o CDS, fruto também do candidato e da forma de estar e de ser do candidato, que é uma pessoa que tem, de há muitos anos esta parte, não tem dificuldade em exprimir as suas opiniões, e as suas opiniões são de direita, são uma pessoa de direita, e portanto penso que nós tivemos dificuldade em captar votos ao centro, basicamente. Concordas que foi uma campanha mal conduzida? Eu acho que não foi mal conduzida, porque eu tive em muitas ações de campanha do CDS e observei muito de perto tudo aquilo que o CDS fez, e eu acho que o problema não terá a ser com a campanha, tem a ver com a mensagem. Acho que a mensagem é uma mensagem errada. Numa que todos nós vimos, numas eleições europeias, anda-se a voar os incêndios. Não foi Nuno Melo. Não, foi o Paulo Rangel. Paulo Rangel foi. Não foi Nuno Melo. Não, mas independentemente disso, quer dizer, acho que continuando, acho que em termos de resultados, acho que quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o próprio CDS, o Partido Socialista conseguiu um bocadinho mais de votos do que o pouquinho que teve há 5 anos, e portanto isso, e claramente vence as eleições, isso não há dúvida nenhuma, vence com mais
expressão do que aquela que teve há 5 anos, também é verdade isso, e com mais um deputado, se eu não me engano, né? e portanto vence. Digamos que para a expectativa é pouquinho. O PSD mantém o número de deputados, o CDS mantém o número de deputados. Portanto, não me parece que seja uma derrota clamorosa, como alguns dizem, acho que é aguentar. É verdade que me parece que têm muito que fazer para poder, em outubro, ter a aspiração de ganhar eleições, isso é outra coisa. Há muito trabalho para fazer. Os dois líderes disseram, quer o Rui Rio, quer a Assunção Cristas, assumiram essa questão e, portanto, assumiram também que é preciso fazer muito trabalho e que a mensagem da direita claramente não está a passar. Isso é uma coisa que para mim é bastante óbvia. Em relação aos perdedores, penso que a CDU e o Partido Comunista em particular, penso que perdem alguma coisa, porque tiveram um resultado absolutamente fora do normal em 2014 e portanto tiveram um resultado absolutamente fora do normal, com um resultado muito forte, e penso que estarão a ter algum desgaste, entre aspas, pelo facto de apoiarem um governo com o qual a maior parte dos militantes e dos simpatizantes do Partido Comunista não concorda, não se revê, e portanto acho que esse é um problema que o Partido Comunista vai ter que resolver. É verdade que as afirmações recentes do Sr. Costa... Há 9 minutos... Deram uma palavra e eu sou o perdedor, penso que poderei terminar dizendo que me parece que daqui em outubro os resultados serão diferentes, mas haverá ainda muita água para passar debaixo da ponte para podermos tirar conclusões. Agora, que são umas eleições em que o resultado não é de todo bom para a direita, pelo contrário, e que os partidos mais extremistas, como o Bloco de Esquerda, sobem bastante, isso é verdade. A configuração do Parlamento Europeu não muda substancialmente em relação àquela que estava anteriormente, mas, na minha opinião, deveria ter mudado e, portanto, precisamos de arrepiar caminho e trabalhar. Com certeza. Nuno. Ora bem, não eram os perdedores primeiro? Não, era para provar, mais uma vez estava a brincar com o Ângelo, para não haver represálias da parte dele para mim no futuro. Então, não, estava mesmo a brincar com ele. Então, podemos seguir esta ordem, claro. Esta ordem, não há problema absolutamente nenhum. Boa tarde, um abraço para o Mândio, que está hoje de parabéns, e eu quero aqui dizer, contrariando aquilo que disse aqui o José Ângelo Pinto, que diz que há uma vitória muito evidente, uma grande vitória do Bloco de Esquerda. É preciso nós reduzirmos aqui isto àquilo que é o mais evidente, que é os números finais. Em primeiro lugar, nós temos que tirar a ilação de que quase 70% dos cidadãos portugueses inscritos nos cadernos eleitorais não foram votar. Também é certo que há quase 1 milhão de eleitores que foram inscritos e colocados nos cadernos e que atualmente não estão no território nacional, continental, e que eventualmente isso também pode ter contribuído para o aumento da abstenção. Mas o que é facto é que nós tivemos uma abstenção muito grande, creio que foi a terceira maior até dos a sexta da Europa. Tivemos aqueles países seria a terceira. etc. Então pronto, esses são os mais pequeninos. Não, tivemos. Mas os países com alguma dimensão seremos os terceiros, mas não estaremos bem colocados, digamos claro assim, que não. Pela via da abstenção. Isto também tem que, obviamente, merecer aqui uma grande reflexão. Eu vejo nas redes sociais porque é para qualidade dos políticos, que é por isto, que é por aquilo, pela mensagem aqui e acolá, mas não, eu acho que também tem a ver um bocadinho com aquilo que não é a ligação da própria população, do descrédito, eventualmente, da população,
na própria política. Eu acho que as pessoas devem refletir e devem repensar muitas vezes o seu posicionamento perante a política, perante os partidos políticos, e não é apenas na crítica. Nós devemos fazer parte todos do sistema, e o político somos todos nós, no fundo. O político não nasce num berço de política, não cresce no seio da política e não floresce no seio da política. Um político é um cidadão normal, exatamente comum como todos os outros, e que se interessa pela política e depois segue uma carreira ou não na política. E, portanto, temos que repensar isso e as mensagens, principalmente aos mais jovens. E até que nós temos também pensar a maneira de chegar a mensagem de que não há muito pouco tempo, há 46 anos, ou 45 anos e uns dias, não se podia votar da maneira livre como se vota agora. Por exemplo, as mulheres não podiam votar. Portanto, é um direito conquistado que deve ser um dever no respeito pela própria democracia e pela liberdade de expressão, e que as próprias pessoas devem ter isso e ter essa noção e ter isso como válido para o resto da vida, é a liberdade de podermos votar. E muitas vezes não valorizam isso. Há 45 anos, como eu disse, antes do 25 de Abril, não existia esta possibilidade e eu acho que as pessoas dão de barato que sempre foi assim, não foi. Há 45 anos e uns meses não era assim e, portanto, nós temos também que valorizar e voltar a dizer às pessoas que, ou passar a mensagem de que o voto, além do direito, deve ser um dever, até para comungar e até para, digamos, saudarmos aquilo que nós temos de melhor, que é a democracia e a liberdade de poder exprimir as nossas opiniões livremente e conforme nas urnas o fazem em silêncio e também digamos assim, com a possibilidade de nós votarmos naqueles que queremos sem ter que dar disso conta a ninguém. Posto isto, e depois desta reflexão sobre a alta abstenção, nós temos também que tirar aqui algumas eleições. Eu quero reduzir os resultados eleitorais, como há bocado o Álvaro disse e falou e mencionou no futebol. O futebol tem uma coisa muito prática, é que no final podem jogar muito bem, podem mandar muitas bolas ao poste, 300 mil oportunidades, mas no final o que conta são os golos marcados, os golos sofridos e depois aquele que ganha é aquele que tem a menor diferença, ou seja, que marca mais golos e sofre menos golos. E eu aqui quero dizer que claramente os vencedores são aqueles que perante 2014, perante aquilo que eram os eurodeputados eleitos em 2014, se mantiveram, principalmente que aumentaram. Esses são os vencedores. Os perdedores são aqueles que, ao fim de contas, no final do dia, não mantiveram os que tinham e perderam. Portanto, eu aqui quero saudar todos os candidatos que passaram uma mensagem forte que é preciso e é necessário olhar para as eleições europeias com a dignidade e principalmente com a importância que elas realmente têm, e aqui acho que foi geral, todos os partidos passaram essa mensagem, uns melhor, outros pior, mas, ou não tão bem, mas pelo menos foi essa a ideia que eu tive, é que é necessário passar essa mensagem à população de que o Parlamento Europeu dita leis que são, no fundo, depois repercutidas naquilo que é o nosso dia-a-dia e, acima disso, nós temos também que ver quem é que ganhou e quem é que não conseguiu atingir os objetivos. Claramente, aqui, quem não conseguiu atingir os objetivos foi, claramente, o CDS, que tinha um objetivo a alcançar, não o conseguiu, ficou-se por um deputado, um eurodeputado, e acho que aqui terá que tirar as suas ilações, obviamente. A CDU também não conseguiu manter os 3 eurodeputados, baixou para 2 eurodeputados, e também acho que aqui teve um resultado que não foi aquilo que almejava, obviamente. O PSD estava coligado há 4 anos, estava há 5 anos, estava coligado, quer que lhe diga, eu tenho aqui, que estava coligado há 5 anos. Não percebi. Se a CDU chegou a dizer quantos deputados... Eu não disse que queria, eu disse que tinha e deixou de ter. Portanto, perdeu um eurodeputado. Não, você disse... Pois, eu não disse nada. Eu estou a falar que, na minha ótica, atingir os objetivos é, no mínimo, manter o que tinha. E, portanto, na minha ótica, então o CDS empatou, desculpe. É a minha opinião. Nesse caso, o CDS empatou, porque manteve o deputado que tinha. O PSD também, fruto de que até havia, nas últimas sondagens, quase um equilíbrio, manteve os 6 eurodeputados, não conseguiu subir em termos de eurodeputados e, portanto, aqui também não foi uma vitória. Claramente, quem é que eu acho que teve aqui os ganhos e as vitórias? O Partido Socialista, além de ter mais votos e ter vencido esta eleição, conseguiu mais um eurodeputado. Portanto, de 8 passou para 9 eurodeputados. Eu acho que aqui, claramente, é o grande vitorioso,
porque consegue juntar aqui estas duas vertentes. Ganhou, digamos, na eleição geral e aumentou o número de deputados que tinha. Também temos aqui uma vitória muito significativa do Bloco de Esquerda, subiu mais um eurodeputado, aquilo que tinha, de 1 passou para 2, e teve aqui uma grande ascensão, tornando-se e consolidando-se como a terceira força política em Portugal. E o PAN, que consegue um eurodeputado, não sei se contra as expectativas ou não, mas que não tinha nenhum, consegue um eurodeputado. Mas é preciso nós também verificarmos o seguinte, é que é um partido que tinha 2 eurodeputados que deixou de existir, praticamente foi pulverizado, e esses 2 eurodeputados, se calhar, digo eu, se calhar foi um para o Partido Socialista e o outro para o PAN, digo eu. Não, isso é o objetivo. Poderá eventualmente ser esta leitura ou para o Bloco de Esquerda. Foi para o Bloco de Esquerda e para o Partido Socialista, essas duas pessoas. E no fundo, o que eu quero é os outros mantiveram. Objetivo naquilo que são as análises dos resultados, porque nós podemos andar aqui com muitas teorias, mas no final é como no futebol. Quem ganha é quem marca golos, ou quem sofre menos, ou pelo menos, quando o árbitro dá por terminado o encontro, vamos àquilo que ele deve haver do encontro, do próprio jogo, e vamos ver, e aqui claramente sou satisfeitíssimo, porque o Partido Socialista conseguiu uma clara vitória, conseguiu aumentar o número de deputados, e aqui uma coisa também que eu tenho que realçar. Há aqui dois fatores que a mim me dão um enorme prazer. Primeiro, foi uma enorme vitória, e aqui já é uma vitória interna, mas quero partilhá-la com toda a gente, que é uma enorme vitória de o Partido Socialista ter conseguido eleger o 9º deputado, que era o Presidente da Federação do PS Porto, que era o Manuel Pizarro. Acho que é uma grande vitória para ele, pessoalmente, para a Federação do Porto, que teve uma grande votação, e principalmente para o Partido Socialista, e ele foi um grande motor desta campanha eleitoral, no sentido de ter o seu lugar eleito, e foi o concretizar na noite eleitoral desse objetivo, e eu acho que foi plenamente conseguido, e está de parabéns o Manuel Pizarro, toda a equipa, e principalmente a Federação do Porto, que conseguiu meter o 9º elemento, que ao início seria um pouco difícil, mas conseguiu-se meter o 9º elemento, o 9º eurodeputado. E em segundo lugar, é a realização que eu tenho pessoal, por ver também outra amiga entrar no Parlamento Europeu. E aqui, enquanto nós somos todos gondomarenses, devemos também ter orgulho. Pela primeira vez temos uma gondomarense no Parlamento Europeu, que é a Isabel Santos. Isto demonstra que no panorama nacional, não só ela a título particular e pessoal tem tido uma ascensão muito, muito meteórica e interessantíssima e muito relevante dentro do Partido Socialista, mas também o próprio Conselho de Gondomar tem este peso também no contexto nacional e no contexto do Partido Socialista Nacional, e portanto saúdo também a eleição da Isabel Santos, principalmente uma gondomarense que temos no Parlamento Europeu. Para já é o que me apraz referir. Rui. Boa tarde. Nós estamos aqui a falar de políticas e viemos aqui falar de algumas projeções. Eu, antes de mais nada, queria só referir como correu a campanha, só para iniciar um bocadinho a minha conversa. Foi uma campanha, no fundo, falou-se, a primeira semana andou-se ali um bocadinho perdido. Esqueces que vais dizer, está na hora de eu falar do indivíduo sobre os incêndios. É este, não é? Não, mas não, falou-se sobre isso. Não sei se vais apressar os outros participantes no painel como me apressaste a mim. Não, mas calma. Mas eu noto que o tempo Mas está igual. E não notei em relação ao Nuno, não notei nenhuma pressão para se terminar. É preciso chamar o VAR. É só isso. 10 minutos, 19h03, começaste a falar, acabaste às 19h13, o Nuno acabou às 19h23. Pronto, então pronto, está igual. Mas a tua meio da minha intervenção já estavas a pressionar. Vamos falar assim, a campanha acabou. Eu queria dizer duas coisas que me esqueci por causa disso. E vais já dizer. Se quiseres passa o papel que eu digo agora. Não, a seguir ao Pimenta Dias podes falar. Obrigado, Rui. Pelo amor de Deus, não, claro que vais falar. Não há. A primeira semana de campanha, confesso que foi um bocado confusa, que andou-se ali a misturar um bocado de política, se calhar um bocado por causa da crise dos professores, daquela ameaça de demissão, também estragou um bocadinho a campanha. A segunda semana de campanha, acho que sim, já foi verdadeira campanha para as europeias, os partidos expuseram, houve campanha, já não houve tantas birrices, apesar de algumas pessoas não saberem quem é que estavam, quem é que podia votar, mas as coisas acabaram por se compor. Foi de lamentar só um facto que aconteceu, infelizmente, em Baguinho de Monte, não estando a responsabilizar ninguém, mas
ainda há pessoas em pleno século XXI e em 2019 a querer destruir cartazes que estão com todo direito. Acho que a campanha foi tão correta por todos os lados, porque é que há pessoas que tentam destruir, e neste caso foi um cartaz do CDS. Acho que isso é lamentável, essa situação, que bem tentaram destruir e não sei porquê, mas foi lamentável essa situação. Obviamente que não acredito que sejam pessoas ligadas a partidos, isso é terrorismo, mas é lamentável isso, perante situações que estavam. Quero dar os parabéns a todos os participantes, ao Executivo, aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Baguinho. Eu, como mandatário do PSD da Freguesia, fiquei muito satisfeito da cordialidade, da amizade e do respeito que decorreu as eleições. A nível das mesas, havia um ambiente salutar, todas as pessoas respeitaram-se, toda a gente que respondeu, não houve problemas. Entre as próprias pessoas houve muita cordialidade, um clima de amizade entre todos, e o que fez, a dada altura, uma coisa que hoje vi até em algum debate, a importância das crianças acompanharem os pais no voto. Pode ser que vá mudar a juventude. E isso aconteceu. Os presidentes das mesas permitiram que acompanhassem, pôr o voto dentro da urna. Isso são educações que temos de dar às crianças. Acho que correu muito bem, isso é de salutar. E depois, até quando se terminou, foi um bom convívio das pessoas a despedirem-se todos os outros, apesar dos resultados não serem maus, outros piores. Estavam bem representadas todas as forças políticas, o Bloco de Esquerda, o PAN, o CDU, todos estavam com os seus deputados os seus delegados e todos na mesa, e acho que isso correu muito bem. É muito salutar essa política. Obviamente, referindo só apenas um bocadinho de Baguinho, como o de Baguinho, eu tive um acompanhamento, fiquei satisfeito, apesar que obviamente estando separados os dois partidos, fiquei satisfeito o CDS e o PSD terem tido mais votos e mais votos de crescimento do que o PS. Houve mais votos, não é muitos, mas que numa pequena freguesia com 4 mil e tal votantes, haver mais 80 e tal votos, 90 votos a mais, é importante que nós que lutamos. Eu, por exemplo, eu não meti um terceiro deputado por menos 6 votos, não é? Que logo quer dizer que mais de 90 votos, e numa percentagem tão pequena, é importante isso. As pessoas aderiram. Outro pormenor que ainda ontem estive a discutir entre aspas, fazer uma troca de opiniões com alguns elementos do PS, que aí se vê, começa a lutar, e de alguns outros elementos, com o Bloco de Esquerda também. Reparei as mesas tradicionais, das pessoas tradicionais, e agora, sendo por ordem alfabética, temos as mesas das Anas, dos Antónios e dos Manuéis e das Marias. Foi claramente o vencedor o PS. Nota-se o público mais tradicional votou no PS em Baguinho do Monte. Em termos de Gondomar, julgo que o PSD já estive a fazer relativamente a 2014, baixou. Agora, nós temos que todos trabalhar para uma melhoria. Se calhar não vamos lá com campanhas, se calhar temos que mudar, porque o que é que o PAN fez em campanha em Baguinho para ter uma projeção daquelas? Não fez campanha, ninguém sabia, mas teve um elemento representado, mas esteve presente e ganhou. O que é que fez o Bloco de Esquerda? Nada. Se calhar não adianta encher os papéis, aparecer com bandeirinhas, se calhar as pessoas vão ter que começar a projetar as mensagens, o passa-palavra, o impingir a informação correta, porque não basta encher de lixo a caixa de correio. As pessoas querem saber. Eu vi jovens a estarem à frente, parados nos cartazes, a olhar, não tinham informações. E acho que isso era importante, porque quiseram ir votar e chegaram lá e era para eles muito confuso, porque viam muitos partidos. E acho que, se calhar, também mostraram-se interessados na campanha. Mas é isso que nós temos que ver. Tem que se ligar o rádio. E quando está a dar campanha eleitoral, não há tendência de mudar. É ouvir. Eu fiz isso muitas vezes. Eu ouvi todas as campanhas. Quando entrava no rádio e estava a dar campanha, eu não mudava. Deixava ouvir a todas as campanhas, todos os partidos. E isso é que se vê a diferença. E é essa cultura que nós temos que fazer. E cabe todos nós, com responsabilidades nos partidos e nas assembleias de junta de freguesia, na Câmara, nos partidos, começar a fomentar o gosto novamente pelo português. E o Nuno disse bem, todo homem é um animal político. E quando nós damos uma opinião, estamos a ser políticos, por mais que custe às pessoas. Quando um homem dá uma opinião sobre uma coisa que não acha bem, ou que acha mal, ou que deve fazer assim, está a ser político. E as pessoas não podem esquecer, não podem vir também para as redes sociais criticar os políticos, quando na certeza também não têm tanta certeza que não são verdadeiros políticos. Sobre a reclamação e o voto de protesto que fizeram, não ir votar,
Opa, é uma opinião. E infelizmente nós temos uma percentagem tão pequena de votação, e vamos, só por termos de comparação, o PS ganhou com 10,5% de todo o eleitorado, o PSD com 7%. Vamos dizer assim, são 18% de dois partidos que vão decidir o futuro de todo Portugal. Se as políticas estiverem corretas, é bom. E então as pessoas podem estar. Mas não vamos tornar isso como uma decisão de uma Assembleia de Condomínio, em que a maioria presente é que decide por todos. Não, temos que ser todos estarem presentes na votação. E estamos a olhar para o relógio. Mas eu isso acho que só quero salutar o que aconteceu de bom e as pessoas que foram. Eu aquilo que reparei, e na minha mesa e em algumas mesas reparei que havia poucos nulos. Pronto, havia algumas ações de protestos, mas achei que havia poucos nulos, mas achei que as pessoas que foram votar ficaram com a consciência tranquila de terem ido votar. Para a memória futura e para passar a palavra ao Pimenta Dias, diz-me só uma coisa, mas na tua opinião, a maneira como vês estas eleições, quanto ao partido com que tu simpatizas, o PP da PSD, foi uma derrota ou não foi uma derrota? Em termos, assumindo a palavra do Nuno, e isso é engraçado, que quem ganha, que tem maiores votos, relembra as eleições de 2015, quem ganhou foi o Pedro Passos Coelho. Mas ninguém disse o contrário. Não, está bem. Nunca disse o contrário. Está bem, pronto, mas está bem. Mas não considero que manteve os objetivos, pelo menos o número de deputados. Agora, obviamente, no âmbito geral, os objetivos não eram esses. Era crescer, era atingir mais deputados. No âmbito geral, vamos dizer assim, um aluno quando entra para um teste quer tirar 20. Se tira 12, é positivo, mas os objetivos dele era tirar 20. Pronto, ficou entendido. Caro Pimenta Dias, faça favor. Faça favor de quê? Pronuncie-se acerca, se for da sua vontade, como é evidente, não o vou obrigar a falar. Pronuncie-se quanto... Não tenho uma pergunta específica para os outros. Não tinha nenhuma. Vocês dois estão muito massacrados. Eu não perguntei nada específico a ninguém. Perguntei ao fim, e se calhar vou-lhe fazer uma pergunta assim. Não vais perguntar do helicóptero, não. Enquanto militante do Partido Comunista Português, a minha análise sobre estes resultados eleitorais, e devo salvar, que é a minha análise da Comissão Central. Exatamente, foi como a minha. Só há um bocado é que se pronunciou, é de que a CDU, ou seja, a coligação PCP-PEV, teve um resultado francamente negativo. Porquê? Porque, sem pretender, e até abominar, as comparações que se fazem entre política e futebol, acho que isso é abominável, porque a política é uma coisa muito séria, o futebol também é, mas no seu contexto. Entendo que, efetivamente, a CDU merecia ter outro número de votos, que é com os votos que se elegem deputados. Portanto, desse ponto de vista, acho que o resultado é extremamente negativo para o PCP e para o PEV, também enquanto coligação. E não estou aqui a adorar a pílula, porque, para mim, enfim, ter 2 deputados é pior do que ter 3, e sendo esse, digamos, aquilo que era mais ou menos previsível, tem que se considerar isso. Não considero que a lógica do perdedor e do vencedor se coloque aqui, por uma razão muito simples. É que a coligação PCP-PEV nunca ganhou. E como nunca ganhou, não tem tantos deputados como tinha na anterior legislatura do Parlamento Europeu, mas a verdade é que se não ganhou no perdedor. Depois, quero dizer outra coisa. Nas eleições europeias, em qualquer eleições, uma coisa é a análise do número de votos que cada partido tem. Outra coisa é aquilo que se apresenta ao eleitorado antes de votar como objetivo. E eu tenho que dizer, para ser sério, intelectualmente, sim. Eu não considero que, do ponto de vista dos votos, o PSD mais o CDS tenham perdido votos. Não perderam, ganharam. Até ganhamos, sim. Ganharam. É evidente que, numa perspectiva e numa análise comparativa com 2014, é difícil, é impossível comparar os resultados do PSD
e do CDS, por uma razão muito simples. Em 2014 ficou o governo coligados, os votos foram da coligação e, portanto, não há lei matemática que possa dizer se um ganhou ou outro perdeu em relação a 2014 ou não. Mas é um facto que tiveram mais números, mais votos do que a coligação PSD-CDS em 2014. Isto é uma realidade que é indesmentível. Bom, e mesmo do número dos deputados, mantiveram os 7 que tinham tido. Portanto, aliás, devo dizer que estes 21 deputados europeus, em 2019, foram eleitos com menos votos dos que tinham sido eleitos os deputados, os 21 eurodeputados em 2014. Também é uma coisa muito curiosa. Não é uma coisa bastante curiosa. É verdade. Porque há muitos eleitos na franja, mesmo no pico. Não interessa. Mas é um facto, é verdade. Os 21 são sempre, verdade. nem que sejam 10 votos. Mas há muitos que foram eleitos mesmo ali na rasgar. O da CDU, por exemplo. Com menos votos do que tinham sido em Isso 2000. pode significar uma importância. O segundo deputado da CDU, deixa-me só dizer isto, o segundo deputado da CDU, por exemplo, é eleito na margem já. Já os do CDS em 2009 tinham... Pois tinha. O segundo tinha sido eleito na margem. Pois foi. Não vamos por aí. O que eu digo é que, efetivamente, estes 21 deputados foram eleitos com menos votos do que Isso tira peso a Portugal. em 2014, e isso é uma realidade. Como é que eu tenho que analisar a votação ou melhor dizendo, o resultado do PSD e do CDS? Mais por aquilo que eles disseram em campanha e que definiram como objetivo. E eu quero dizer muito claramente, considero que a campanha tem que ser feita, mas não é na campanha que os partidos ganham votos. Ganham votos ou perdem votos em função de outras realidades, de outros contextos que não a campanha eleitoral. A campanha eleitoral, do meu ponto de vista, é folclore, tem que se animar, tem que se alimentar a comunicação social, etc. Mas o substancial não é aí que se ganham os votos. E, portanto, tenho que olhar para aquilo que quer o líder do PSD, quer o líder do CDS, ou o líder do CDS, disseram. E nessa perspectiva, e já é uma perspectiva de análise política muito subjetiva, eu tenho que comparar o resultado do CDS com o facto de Assunção Cristas se ter posicionado em determinada altura como querendo ser o líder da oposição. Não é? E querendo ser o líder da oposição, não quer dizer que não venha a ser no futuro, eventualmente já em outubro, mas este resultado, do meu ponto de vista, não contribui para esses desideratos. E, da mesma forma, poderei dizer em relação ao Rui Rio, que querendo disputar as eleições com o PS em termos de quem é que tem mais votos, também ficou muito aquém desse objetivo. Agora, para mim, o que me parece mais importante ou relevante a retirar destas eleições é que aquilo que era a substância do Parlamento Europeu no último quinquênio, infelizmente, digo eu, não vai ser alterado. E, portanto, resumindo e concluindo, creio que os dois deputados do PCP, que representam a CDU no Parlamento Europeu, vão ter que trabalhar mais. O trabalho que têm que fazer não pode ser repartido por 3, tem que ser repartido por 2. Porquê? Porque, claramente, eles não fazem parte do mainstream, portanto, eles são, digamos, outsiders junto daquela maralha toda e, portanto, têm que fazer o trabalho deles. Só queria terminar dizendo mais uma coisa. Eu acho que o PCP, os dirigentes do PCP, têm que fazer uma análise muito fina deste resultado. A mim não me preocupa que o PCP tenha passado para a terceira força política em relação a 2014. Porque se formos a 2009, Quarta. ou seja... Quarta. Não, Quarta, sim. Sim, saiu terceira para Está o quarta. B à frente, não é?
Sim, terceira para quarta. Eu confundi aqui. Não, mas acho que foi claro o que queria dizer. Mas pronto, a mim não me preocupa essa situação, porque antes da crise, ou seja, em 2009, esse já era o posicionamento do PCP. Não é? Nós não podemos esquecer-nos que o Bloco, de facto, tem uma grande votação nestas eleições, vista por si. Se comparada com, por exemplo, 2009, É verdade. a votação do BE até fica abaixo de 2009. É certo que em 2009 houve mais votantes, houve cerca de votantes nos partidos que conseguiram eleger deputados. Houve cerca de mais 500 mil, não, 500 mil não, cerca de mais 300, 350, à volta de 400 mil votos. Não é? Mas o BE, nesse ano de 2009, já era a terceira força política. E era a terceira força política com um nível de, digamos, de votação percentual, de posicionamento relativo, mais ou menos idêntico. Não é? Agora, as posições trocaram-se. Não quer dizer que daqui a 5 anos se voltem a trocar. Portanto, para mim a questão não é essa. Para mim a questão é que deve ser feita uma análise fina. Porquê? Porque parece-me que o PCP está a ser muito mais penalizado que o BE por o apoio a um governo do Partido Socialista, que as pessoas não veem assim tanto quanto, digamos, um posicionamento que seja benéfico. O Ângelo dizia que o voto no PAN era um voto de protesto. Não é? Também é. Eu diria que é um voto de refúgio. Também concordo. Sim. Para mim é mais substantiva a possibilidade. Concordo. O jovem de universitário chega à lista e diz assim: quem é que eu voto? É este. Sim, concordo. Mais um voto de Concordo. O do protesto está mais no Como há um tempo atrás o do protesto PSD também o foi. Um voto de Os nulos é que são um mais voto de protestos. protesto. Acho Os brancos. O que não quer dizer que não se venha, o PAN não se venha a consolidar como um partido do sistema. Portanto, acho que não há aqui uma situação comparada com o MPT. Ou com os PDRs. Porquê? Porque o MPT serviu de aluguer ao Marinho Pinho. Aqui não, aqui há uma situação mais consolidada, Uma política mais definida. Mas se há uma coisa. Não, acaba. Eu estou mesmo a terminar. Portanto, é preciso explicar às pessoas que, porque este também é um dado interessante, que todos os partidos têm contribuído para a governação do Partido Socialista. Eu achei extremamente interessante. Achei extremamente interessante ontem um dado do polígrafo da FIC que dizia que o CDS aprovou 75% das propostas do PS, o PSC 71,8%, o BE 88,8%, foi aquele que mais aprovou, e o PCP 82%. Não é? E em contrapartida, portanto, são muito próximos, há aqui digamos, um intervalo muito curto entre aquele que aprovou menos e aquele que aprovou mais. E mesmo as votações do PS relativamente às propostas dos outros partidos, todos eles, são significativas, eram próximos de 60%. Há aqui um grau de homogeneidade. O que quer dizer que esta letra toda da comunicação social e de que o PSD é a oposição, o CDS é a oposição, e que o PCP é a situação e o Bloco é a situação, etc., se calhar não é bem assim se analisarmos em concreto e com objetividade aquilo que se passa na Assembleia da República. Ângelo, querias dizer qualquer coisa? Queria dizer que me parece que há aqui um fenómeno, talvez lhe chame assim, no qual o voto acaba por ser apenas um reflexo daquilo que é opinião e aquilo que é
eu diria talvez a barriga, entre aspas, de cada um. Ou seja, as pessoas votam em função dos seus interesses individuais e não em função dos interesses coletivos, não é? Pronto, e independentemente de estar à esquerda ou à direita, acho que isso é claro. E os partidos vão ter que fazer um trabalho de ligação com as pessoas, porque é verdade que a abstenção é brutal. Eu acho que as pessoas têm o direito de não votar, por isso não acho que é um direito. E, portanto, apesar de achar que, de facto, a abstenção é muito elevada e devíamos trabalhar com uma abstenção mais pequena, tenho algum receio que estas europeias tenham sido demasiado próximas, entre aspas, das legislativas para deixar consolidar as lições aprendidas e deixar que eventualmente haja uma evolução no sentido de melhorar aquilo que, na minha opinião, obviamente, pode ser melhor para o nosso país. Mas pronto. Acho, por outro lado, que o Partido Socialista e o António Costa em particular, acho que usaram as trunfo nestas eleições e a carta está usada e que não vão poder voltar a usá-la nas legislativas e, portanto, esta entre aspas, birra dos professores, que também, tenho que dizer isto, foi muito mal comunicada, quer pela esquerda, mais a esquerda do Partido Socialista, quer pela direita, foi muito mal gerida, se quiserem. Acho que a situação foi mesmo muito mal conduzida, e isso acho que, sinceramente, não vejo a possibilidade de daqui até às legislativas poder ser utilizada outra carta com a força desta carta. É uma carta muito forte, foi muito bem utilizada pelo António Costa e não estou a ver a possibilidade de haver uma outra. Não estou a ver, pode até haver um coelho que saia da cartola do Sr. Costa e até se consiga, mas acho que não. Depende do comportamento. Claro, depende de muita coisa, mas acho que nós todos não soubemos explicar claramente que a votação em causa era uma votação na qual o Partido Socialista votou contra os seus princípios. Acho que isso não foi bem explicado. As pessoas não perceberam isso. Votou contra. Votou contra. Não é? Então andou não sei quantos anos a repor as coisas a toda a gente e mais alguém, pelo menos a dizer que repunha, não é? Também. E depois, os professores, os professores, um professor. Mas não vamos um professor que há 10 anos. Não, mas agora tu é que falaste dos professores. O professor que há 10 anos ganhava líquidos 1.800 euros, hoje ganha 1.650. Portanto, os professores ganham objetivamente menos. Os professores ganham todos. Não são todos, não. Não são todos, não. Infelizmente, não são todos. E, portanto, acho que estas são as primeiras eleições em que claramente o Partido Socialista e o António Costa em particular ganha. Portanto, são a primeira vitória que ele obteve a nível nacional e, portanto, penso que as pessoas também vão perceber qual é a situação que advém desse facto e que daqui até às legislativas vamos ter tempo para arrepiar caminho e para fazer com que, de facto, haja uma força que faça com que se possa vencer o Partido Socialista. Acho, por outro lado, que o PSD vai ter que mudar, vai ter que se identificar mais com os valores e com os princípios que tem na sua origem, porque a diferença entre o Partido Socialista e o PSD é, de facto, uma diferença tão pequena que eu vejo com alguma curiosidade até alguma aproximação que o PSD possa fazer à esquerda, ao PSD e ao Bloco de Esquerda, e veria com bons olhos que o PSD pudesse eventualmente vir a ter um governo apoiado por esses partidos. O PSD ou o PS? PSD.
Bom, Ter o governo apoiado pelos só queria Qual é o problema? Com dar o Rui Rio isso é louvor. possível, Só com o Não Pedro conhece o Passos Rui. Coelho Ele não é conhece o Rui. possível. Ele não conhece o Rui. Não, então não conheço. Eu só Rui, queria não. dar um louvor a todas as pessoas que eu vi votarem com deficiências físicas enormes e foram votar, arrastarem-se muitas delas, e muitas delas até recusavam ajuda para levar até aos últimos votos, com aquela convicção. É fantástico ver essa força dessas pessoas. Então tens que estar mais atento nas autárquicas, que isso duplica ou triplica. Nas Sim, autárquicas, não, mas Nuno, eu estive atento, eu só estou a dar louvor, e nos casos que foram tanta gente ficar em casa, eu sei o que é que se passou nas autárquicas, e tu sabes muito bem. Agora, eu dou mais valor. Eu estou a dizer que nas autárquicas normalmente isso triplica. Isso As acontece. pessoas vão mais, não há tanta Também abstenção. triplica o número de votos. Não Por é? isso mesmo. Pronto, por isso, mas temos que dar louvor a essas pessoas que E deram um claro. exemplo. Deixa-me só dar-te razão. E também dar louvor aqui hoje em dia, há condições para que essas pessoas votem livremente e na maior Não nos comunidade. passeios de Gondomar. Eu estive numa mesa de voto em que fiquei espantado. Houve visuais a fazerem questão, Sim. a fazerem questão de irem experimentar Sim. o facto de poderem votar. É verdade. Exatamente. As duas situações Isso é que eu importante. assisti quiseram na mesma, com medo de se enganarem, Álvaro, levar eu acho que alguém. isso é um bom mote, porque há duas coisas diferentes e diferenciadoras nestas eleições. É o voto preparado para cegos e é o voto que foi feito, a experiência em Évora, para no futuro Eu não podermos sei ter o os voto resultados disto. eletrónico. E há o voto Há o voto antecipado. antecipado também, que foi experimentado Mas na que semana não correu tão anterior. bem. Não, o voto antecipado não foi No Porto experimentado. não, Muito Foi bem. mesmo a mas no funcionar. Porto não correu tão bem. Não, As pessoas não tiveram correu hora e bem meia no para Porto e votar. Lisboa porque as pessoas não estavam Duas preparadas. situações que conforme eu pedi. E às vezes as pessoas não o grande resolvem os problemas. O grande derrotado, e que infelizmente que devia ter ponderado o que é que estava a fazer, em vez de pensar o que é que tem que melhorar, veio criticar o PSD, Pedro Santana Lopes e o seu partido de aliança. Agora, a primeira coisa que fez foi criticar o PSD, dizer que tem que mudar. Ainda está um Sim, bocadinho amassado exatamente. do Acidente, E, não é? e outra Dou-lhe grau aos de truques. preocupação foi o Putin a ficar muito contente com essas eleições por causa de algumas votações em alguns países. Nomeadamente Isto- na França, não é? Pronto, isto é preocupante, Claro que é, claro que é. porque temos que... Tão extraordinário na França. Pois, mas isso é preocupante, acho que nós também temos que ver isso, e vai ser umas guerras abertas de proteção de fronteiras, da Mas individualidade. atenção que esses movimentos, digamos, extremistas, no seu geral, diminuíram, no seu geral. Sim, Agora, mas há casos em que há um partidos- crescimento claro. Exatamente, Na França, mas percebes o que eu quero dizer sim, com sim, isso? sim, claro. Eu diria que é consolidação. A França já tem A França tem- muito tempo. Sim, mas há uma consolidação. Há uma Na França- Há consolidação. 5 anos a Marine Le Pen ganhou. Eu sei, mas há uma Pois. consolidação, um aumento, sim, Sim, uma mas- consolidação Mas quer dizer, A preocup- Marine Le Pen? Na Marine Le Pen? da extrema-direita. Não parece. Porque depois nas que legislativas está não ganha. É muito mais perigosa a situação em Itália, na minha Mas opinião. depois nas legislativas não ganha. É o que eu estou a dizer. Na Itália, por exemplo, é outro fenómeno que temos que analisar. mas são pormenores engraçados e não Claro que podia ser mauzinho, podia dizer que lamentava a eleição de alguns terroristas, mas pronto. Alguns terroristas. Há uma Não, portuguesa, mas- por exemplo, que está eleita no Luxemburgo. Há uma cabo-verdiana que está eleita sim, também sim, no sim. Luxemburgo. Não era E, desses que eu portanto, estava a falar, atenção. Não é Portanto, É nossa, Não, depende se for é Benfica. Não era desses é que eu estava a nossa falar. língua também, é a nossa diáspora a ser- Você a ser- pode dizer isso quando um dos candidatos, pelo menos foi o que li, à liderança do Partido Conservador na Grã-Bretanha É verdade. É verdade. Não, Não, mas esse pormenor também, agora quando tudo Mas não, eu não estabilizar, estou, vai mas ser eu não engraçado. estava, como é que vai não, ficar está o enganado. Parlamento. Sim, mas Eu não estava a falar sim, desse. uma coisa- Eu não estava a falar desses. Não estava a falar desses, você não percebeu. Estava a falar Põe da ordem, põe Catalunha. ordem, põe ordem nisto. Estava a falar de Catalunha. Catalunha. Até porque há aqui um mote. Gastei menos tempo. Mas eu já passo ali para o Clemente Dias. Já vai para si. Mas há aqui um Eu só mote, gostava há aqui um de mote que eu acabar acho que é por fazer aqui uma importantíssimo, é um mote importantíssimo para nós também falarmos, que é a ligação que o Zé Ângelo estava a fazer às legislativas. É óbvio que isto são eleições europeias, não é, digamos assim, uma análise que pode ser feita diretamente com as legislativas, nem tampouco com as autárquicas, mas também é preciso ir vendo, porque o que se foi falando é que pode ser, e o que o António Costa também dizia, é que eventualmente poderá ser uma primeira volta para as legislativas. E eu quero aqui salientar o seguinte: para quem não conhece o António Costa,
o António Costa é um líder que consegue congregar à mesma mesa várias tendências e pela primeira vez na Câmara de Lisboa conseguiu... Não é preciso conseguiu sim, mas quem não conhece... Porque as pessoas menosprezam a liderança do António Costa e a capacidade também política e de diálogo que ele tem. Eu acho que isso quem menospreza um adversário destes depois tem estes resultados nas eleições. E portanto, eu aqui quero dizer que o que o António Costa tem vindo a dizer, e não tem disse, e que o Partido Socialista comunga, é que a geringonça não está absolutamente abanada pelos resultados de domingo. A geringonça continua, a legislatura é para ir até ao fim, com estabilidade, e aquilo que temos até agora tem sido culminar e concretizar dos vários acordos firmados. Já nem dá agora, tempo para cair. o que eu quero dizer também é o seguinte, é que... estão esgotados, tudo aquilo que foi acordado está cumprido e, portanto, estão esgotados e, portanto, houve um cumprimento. Agora, eu quero salientar uma coisa, é que há dados também que são interessantíssimos e curiosos. O António Costa é o único primeiro-ministro, desde que temos eleições europeias, é o único primeiro-ministro que subiu em eleições europeias, a governar. Ou seja, desde o tempo do Cavaco Silva, que foi a votos 2 vezes, do Guterres, do Durão Barroso, do Sócrates e do Passos Coelho, todos eles, primeiro-ministro a governar e com eleições no meio dessa governação, todos eles baixaram, alguns mais, outros menos. O único que subiu, embora sendo apenas 1%, ou pouco mais de 1%, foi o António Costa, o único. Isso quer dizer o quê? Quer dizer também que o António Costa, para a maioria dos portugueses, eu acho que tem uma grande aceitação, e basta ver a sondagem, que ainda hoje falou-se muito dessa sondagem. O segundo caso que eu quero também dizer é que, em 2014, só falando de Portugal continental, porque depois existe a região autónoma da Madeira e dos Açores, com 2 realidades distintas e que continuam idênticas, nós temos, dos 18 distritos de Portugal continental, em 2014, o Partido Socialista tinha conquistado 9, o PSD tinha 7 e a CDU tinha 2. Este ano, em 2019, dos 18, o PS tem 17 e o PSD tem 1, que é Vila Real. Portanto, também há aqui um avanço significativo da tendência do próprio país em dizer que está com esta governação e está não, mas há uma coisa, mas também há uma análise interessante. Passos Ferreira, que era PS, perdeu. Não, mas isso é um fenómeno local. Mas de uma forma genérica... Posso explicar isso tal como a Póvoa. Os 2 únicos conselhos da área metropolitana em que o PS não ganhou... Não, Passos Ferreira PS. Foi a Póvoa da área metropolitana em que o PS não ganhou. O PS ganhou foi a Póvoa, porque o PSD tem uma forte implantação na Póvoa e é governo autárquico na Póvoa, e em Passos Ferreira, onde durante muitos anos, desde o 25 de Abril, durante muitos anos o PSD foi poder, e onde o PS atualmente é poder autárquico. Portanto, estamos a falar de umas eleições está a ser um castigo às políticas, principalmente das águas. Não creio, mas há sempre algumas dificuldades e são conselhos que mas depois têm que ser analisados. Houve outros distritos que eu fiquei super admirado pela por exemplo, a Maia, que é tendencialmente direita. Eu queria dizer que estes resultados, e isso tem que se dizer, e é factual, são de facto resultados muito homogéneos a nível do país. Ou seja, os resultados que se encontram em Baguinho, ou que se encontram no Porto, ou que se encontram... são homogéneos, ou seja, são relativamente... por exemplo, o PAN, havia quem dissesse que o PAN ia ter muitos votos nos circuitos urbanos, mas só não teve em Barrancos. Mas que nos rurais não tinha hipótese, porque o pessoal do interior não vota num partido que, de alguma maneira, defende os animais urbanos, entre aspas, não é? E o que aconteceu não foi isso. Portanto, teve de facto votos pelo país todo, e estes resultados são bastante homogéneos. Aliás, o PSD só ganhou em Vila Real e na Madeira, porque os Açores também ganham o PS. Portanto, 5 minutos para o final. Mas é expectável. Porque é muita família. Deixa-me só fazer esta pergunta. Queres pronunciar sobre alguma coisa daqui? Eu não só fiz notar que... Faça favor. Então fala. Gastei menos tempo. Então gasto mais. Não. já disse tudo. Avancemos.
Pronto, 5 minutos só, e eu vou fazer aqui só uma comparação, se me é permitido, e vocês vão fazer o julgamento a ver se ela está correta ou não. Em termos de abstenção a nível nacional e a nível de Gondomar, nós temos menos abstenção do que tem a nível nacional. Os resultados também, a diferença entre o PSD, o segundo partido, e o PS como primeiro partido também é mais vincada, é maior. A minha pergunta é uma pergunta muito simples, é se vocês acham que isto é de alguma forma influenciado pelo atual governo socialista no Conselho de Gondomar? Acho que não. Sinceramente. Não. Acho que nas eleições europeias a influência local das forças locais existe, não há dúvida, mas não é o que faz a diferença em termos de voto. É evidente que aquilo que vocês estavam a dizer há bocado, por exemplo, não é? A logística que os autarcas estão disponíveis para fazer, para ajudar as pessoas a ir votar, etc., é uma logística que não está tão presente, isso é verdade, mas não me parece que o facto do Partido Socialista estar no poder em Gondomar influencia estes resultados num sentido ou no outro. Primeiro caso. Acho que não. O que nega aquilo que vocês estavam para aí. Eu acho que não. Não, Eu não digo o que nega, eu acho que não concordo com ele. Eu acho que não. Eu acho que isto tem a ver também com o fruto de alguma dinâmica eu não estou local. a dizer, atenção à pergunta. Agora o Rui estava a dizer. Não, pode. Não, mas a pergunta eu posso ter percebido mal a pergunta. Sim. A pergunta é se o facto do Partido Socialista estar no poder em Gondomar, essa é a pergunta, influencia os resultados. Não é se as forças políticas que estão a trabalhar em Gondomar, as forças políticas que estão a trabalhar em Gondomar influenciam obviamente os resultados, não é? Eu gosto de achar que os 3,8% que o CDS tem é melhor do que aquele que tínhamos já há 5 anos atrás e há 15 anos, não é? 3,8 em Gondomar para nós é bom. Eu vou simplificar. Imaginemos que eu gosto muito da governação do Dr. Marco Martins e que sei que o Dr. Marco Martins é do PS e se de alguma forma, na vossa ideia, acho que esta diferenciação se vai refletir nas urnas para o Parlamento Europeu. Não. Não, eu digo-lhe é que não podemos fazer essa associação, porque senão aqui não. O Partido Socialista em Gondomar e em muitos outros municípios onde é poder autárquico, tinha que ter um outro resultado que o projetasse para uma maior percentagem de votos e maior número de deputados europeus. Em 2009, o Partido Socialista era governo local em Gondomar? Pergunto. Não era? Não. Sabe quantos votos é que teve o Partido Socialista para as eleições europeias de 2009? Esteve 17.212. Sabe quantos votos teve em 2014, pós-crise, já com o Partido Socialista a governar a Câmara de Gondomar? Teve 18.379. Teve menos do que 1.000 votos. Mas cresceu. Está bem, vamos verificar as votações autárquicas e vamos verificar os crescimentos nesta situação. Abstenção. E sabe quanto é que eu acho que tudo tem que quanto é que obteve agora no domingo? 19.458. Isto não justifica, estes números não justificam a influência. Uma vez que fui eu que fiz a pergunta, deixe-me só explicar aquilo deixe-me só explicar o meu entendimento quanto a esta questão. O meu entendimento é que tudo tem que ser relativizado. E se nós vamos relativizar a abstenção, se vamos relativizar, temos que separar as coisas. Nós temos que dizer, e isto repete-se há 43 anos, é que o Conselho de Gondomar aproxima-se muito, em termos eleitorais, daquilo que é a realidade nacional. É verdade. Se você comparar as percentagens de cada uma das forças políticas de Gondomar com o todo nacional, você verificará que ao longo de 43 anos há uma grande coincidência de votações. A única coisa que alteração é quando aparecem independentes e que a conta era um bocadinho absurda, mas isso é verdade. Concordo com isso. Agora, que a máquina montada das estruturas dos municípios ajuda... Aqui ainda tivemos o PAN à frente do CDS. Tivemos. O CDS em Baguinho em Gondomar. Mas isso é uma realidade nacional. É o que está a dizer o primeiro-ministro. É uma realidade nacional. É nacional, o CDS está à frente do PAN. Não é por muito. Houve algumas sondagens que à boca da urna que davam 2 ao PAN e 1 ao nosso. Não é automático. Eu estou a dizer que em termos de grandes números, o que se passa é que Gondomar é um dos conselhos típicos. Mas enquanto é que apareceu um partido para mexer as coisas e pronto.
Sim, senhora. É interessante. Pois há, Então apareceu a Aliança, não ia mexer, até andou aí às cambalhotas e tudo. E o que é que foi dito aqui sobre a Aliança, Nuno? Lembras-te o que é que nós dissemos? Eu não perco tempo a falar sobre isso. se formos vivos, não dou 4 anos para o Aliança se juntar outra vez ao PSD. Ou Santana Lopes rebentar com aquilo tudo e amoar com Ele já a arrebentou com o Aliança carro. e tentar voltar para o PSD. Ele agora tem a reforma garantida. Uma coisa interessante. Já tem uma idade. Eu ouvi estarrecido ontem uma notícia. Então, quer dizer, o Hugo Soares, não é candidato à Liga de Clubes. Pode, claro que pode, mas então quer dizer, o objetivo do PSD agora já passa pela Liga de Clubes. Mas o que é que isso é uma coisa? Fiquei admirado, nunca ouvi sequer numa reunião de Liga, não sei se ele está ligado a algum clube, nunca ouvi. Acho isso Fiquei surpreendido. Se alguém sempre dominou a Liga de Clubes no contexto político... O que é que isso tem a ver com o que é que tem a ver com a política? Mas os líderes iam sendo, digamos assim, ligados a clubes. Então vamos falar do apoio. Vamos falar do apoio do PS ao Benfica e ao Sporting? Pronto. Não estou a falar do clube. Eu estou a falar do Hugo Soares. Eu estou a dizer que Estás a falar do Hugo Soares como candidato à Liga. Fiquei admirado. Estava tudo a correr tão Os bem. senhores autarcas nascidos e criados no Porto sejam os vendilhões ao Benfica e ao Sporting. Isso é que me interessa. Apoiado. Cavalheiros, eu penso que estás desculpabilizado. É uma linguagem muito forte essa, é uma linguagem muito forte. Quanto às eleições europeias, apraz a alguém dizer mais alguma coisa? Olha, apraz-me a mim referir que Gondomar deve ter muito orgulho que temos uma gondomarense, independentemente, porque ela entrando no Parlamento Europeu, sei claramente que vai defender acima de tudo Portugal e não vai tirar a nossa camisola, que é a camisola Gondomar. Obviamente que está eleita pelo Partido Socialista, mas apraz-me a referir que Gondomar deve-se orgulhar de ter uma gondomarense, que é Isabel Santos, para quem eu mando aqui um forte abraço. Espero que a bateria da trotinete chegue até ao aeroporto. De um grande trabalho no Parlamento Europeu, que bem merece. Não, mas Isabel Santos, Caros ouvintes, parabéns. Eu comecei o programa com isso, não é? Claro, não estava claro. a ouvir. E eu acabo com isso. Foi o Sem Rede desta semana, já sabem. Ainda bem que Amândio Couto regressa na próxima ele já prometeu semana. bolo, que eu não posso comer agora. Com bolo. Não, ele já respondeu ao desafio. Regressa. Foi Diz que não rápido. pode. Regressa com o bolo, tal como eu tinha dito ao Amândio, achava importante fazer este programa para falarmos das europeias. Muito bom. Foi falado, para a semana regressamos à nossa terra, que é Gondomar, e é o assunto que eu gosto de ver aqui. Desculpa lá, finalmente começamos a ver água de qualidade. Aqui, e finalmente temos água daqui da Xente, não se deve à Cruz Vermelha, deve-se nem ao Nuno, deve-se a mim, que antes do programa começar tive o cuidado de mandar uma mensagem ao Nuno para lhe pedir para trazerem água. Portanto, foi o Sem Rede, até a próxima semana, destes 5 amigos, mais o 6 que está lá em casa de parabéns, uma vez mais os parabéns da parte da Gondomar FM e da Norte TV, e na próxima terça-feira está provado quando o Alvo não está atrás da câmara que o programa não falha.